A história aborda o sofrimento de uma mulher estéril em uma sociedade tradicional. O enredo foca no dilema ético e desejo de maternidade de uma mulher rica e solitária que seduz um jardineiro casado e honesto. O clímax revela a gravidez bem-sucedida e o desfecho traz a aceitação do segredo para proteger ambas as famílias. Personagens: Lucas Oliveira, jardineiro maduro, trabalhador e fiel, e Beatriz Silva, mulher rica, solitária e obcecada em ser mãe. O cenário é uma grande propriedade rural em São Paulo. Um grito abafado de desespero ecoou pelos corredores vazios daquela imensa propriedade rural isolada no interior. A mulher encarou o próprio reflexo, no espelho com os olhos vermelhos de tanto chorar após mais uma discussão. Aquela frase maldita dita pelas pessoas da região continuava ecoando na sua mente como uma tortura diária e implacável. Mulher sem filhos é como árvore que não dá frutos, uma sentença cruel para quem carregava o peso da praqué. Solidão profunda. A sociedade costumava apontar o dedo sem piedade para quem não conseguia dar continuidade ao nome da família na região. Não importava se o problema vinha do homem ou da mulher, o julgamento caía sempre sobre as costas da esposa rejeitada. Beatriz Silva era essa mulher que carregava uma ferida aberta no peito e um desejo ardente de sentir a maternidade. Ela vivia isolada em uma mansão, barulho dos seus próprios passos e pelo vento nas árvores. O relógio da sala principal badalou 2 vezes, enquanto um homem de aparência simples aguardava do lado de fora do portão. Lucas Oliveira estava parado ali com as mãos calejadas, segurando uma enxada gasta pelo uso constante na lavoura da região. Ele já havia batido no portão de ferro várias vezes, mas a imensidão da propriedade abafava qualquer chamado vindo da rua. Quando Lucas pensou em dar a meia volta e caminhar de volta para sua vila, um ruído estranho vindo do pátio interno o deteve. Era o som arrastado de tamancos de madeira batendo contra as pedras decorativas do caminho que levava até a entrada principal. Uma voz feminina suave, mas com um tom perceptível de desconfiança, quebrou o silêncio perguntando quem estava do lado de fora. Lucas limpou a garganta e respondeu em voz alta que estava procurando pelo trabalho de tratamento do jardim da propriedade. Ele avistou uma silhueta elegante vestindo uma roupa tradicional de linho fino, caminhando lentamente sob a sombra do salgueiro. A visão cansada do trabalhador, que já se aproximava dos 50 anos de idade, tentou focar na figura que vinha vindo. A distância e a luz forte do sol da tarde criavam uma névoa que dificultava a definição clara dos traços daquela senhora. Beatriz Silva se aproximou do portão imponente, revelando uma postura altiva que denunciava sua condição de proprietária rica da área. Ela aparentava ter pouco menos de 40 anos, natural, que intimidava as pessoas mais simples do vilarejo. Sua pele clara e as mãos bem cuidadas mostravam que ela nunca precisara se submeter ao trabalho braçal sob o sol quente. Lucas Oliveira continuava. Encolhido perto da cerca viva, sentindo o peso da sua própria condição de homem pobre e necessitado. O som metálico da chave girando na fechadura, pesada, ecoou como um aviso de que aquela barreira estava sendo desfeita ali. Beatriz abriu o portão de ferro com surpreendente agilidade e convidou o jardineiro a entrar na propriedade sem mais delongas. Ela perguntou com um tom de voz acolhedor se ele estava esperando há muito tempo e se a caminhada tinha sido muito dura. A gentileza inesperada daquela mulher rica fez com que Lucas sentisse um alívio imediato no coração tão acostumado com humilhações. Ele não percebeu nenhum traço da arrogância típica que os grandes fazendeiros daquela região costumavam demonstrar com os empregados. A maioria dos ricos locais tratava os trabalhadores como meros objetos descartáveis, sem o mínimo de respeito pela dignidade humana. Beatriz parecia ser uma exceção notável naquele ambiente marcado pelas divisões sociais profundas e pelo preconceito estrutural. Lucas explicou que tinha chegado no meio da tarde, mas que não se importava de esperar o tempo necessário pelo serviço. O jardineiro começou a caminhar logo atrás da proprietária, mantendo uma distância respeitosa enquanto observava o redor com atenção. O caminho era ladeado por fileiras perfeitas de palmeiras imperiais que criavam um corredor de sombra fresca muito agradável. Apesar do tamanho gigantesco do jardim, tudo estava impecavelmente limpo e organizado, transmitindo uma sensação de paz e isolamento. Beatriz se virou levemente e disse que ele poderia chamá-la apenas pelo nome, sem a necessidade de formalidades excessivas. Lucas achou aquilo uma ousadia, mas concordou timidamente em chamá-la de Dona Beatriz para não parecer desrespeitoso com ela.
Ele revelou que seu nome era Lucas e que tinha sido indicado pelo sobrinho dela, que morava na vila vizinha da fazenda. Beatriz justificou a demora, dizendo que estava nos fundos colhendo algumas ervas para o preparo do jantar daquela noite. Ela apontou para uma cesta de vime que estava largada num canto do pátio, com algumas folhas verdes recém-cortadas. A mulher conduziu o trabalhador até a varanda da casa principal, cuja fachada exibia colunas de madeira nobre e entalhes manuais. Lucas hesitou antes de colocar os pés no piso de cerâmica brilhante, olhando para suas botas sujas de terra seca. Ele temia estragar a limpeza daquele lugar tão requintado com a sujeira acumulada de sua caminhada pelas estradas poeirentas. Beatriz percebeu o constrangimento do homem e insistiu para que ele entrasse e se acomodasse em uma das cadeiras estofadas. Ela pediu para ele esperar um momento enquanto buscaria um copo de água fresca para aplacar o calor daquela jornada. Lucas sentou-se na ponta do assento de madeira de lei, sentindo-se completamente deslocado naquele ambiente de pura ostentação colonial. Ele começou a olhar ao redor com uma curiosidade que não conseguia reprimir, admirando cada detalhe daquela arquitetura monumental e imponente. As paredes exibiam quadros antigos e as vigas do teto eram feitas de toras maciças de jacarandá polido com esmero. Aquela era com certeza a residência mais luxuosa de toda a extensão do município, pertencente a uma linhagem rica e tradicional. Beatriz retornou trazendo uma bandeja de prata com um copo alto de suco de frutas e um prato cheio de doces caseiros. Ela sentou-se na cadeira oposta, cruzando as mãos sobre o colo com um olhar misterioso que fixou diretamente no jardineiro. A mulher começou a explicar que o jardim dos fundos estava abandonado há meses devido à falta de mão de obra qualificada. Ela expressou o desejo de limpar toda a área para iniciar o cultivo de uma horta orgânica para consumo próprio no local. Lucas tomou um gole da bebida, com as duas mãos, garantindo que tinha vasta experiência com aquele tipo de revitalização de solo. Ele prometeu que em poucos dias de trabalho intenso, toda a vegetação daninha seria completamente eliminada daquela propriedade rural. Beatriz sorriu de canto, observando os braços fortes do homem e a trisicanto, firmeza com que ele falava sobre o seu ofício. Ela revelou que o sobrinho tinha elogiado muito a sua honestidade e o capricho que ele dedicava a cada tarefa executada. A proprietária acrescentou que pagaria um bônus generoso se o resultado final superasse as suas expectativas iniciais para o terreno. Ela comentou em seguida que vivia completamente sozinha naquela imensidão e que dependia de terceiros para as tarefas mais pesadas. O comentário fez com que Lucas ficasse curioso sobre a ausência de um marido ou de filhos para ajudá-la na fazenda. Ele acabou perguntando de forma impulsiva onde estava o senhor da casa e por qual motivo ela habitava aquele lugar isolado. O olhar de Beatriz mudou instantaneamente, perdendo o brilho de antes e sendo invadido por uma névoa de tristeza muito profunda. Ela soltou um suspiro longo antes de revelar que tinha se separado do marido há mais de 5 anos por causa da esterilidade. O casal tinha tentado de tudo durante o matrimônio, mas a gravidez desejada nunca aconteceu para desespero de ambos na época. Diante das cobranças da família dele e das humilhações constantes, ela decidiu conceder a liberdade para ele seguir outro caminho. Desde aquele dia fatídico, ela escolheu viver em total isolamento, enfrentando os boatos maldosos que circulavam pela vizinhança da vila. Lucas sentiu uma pontada de compaixão ao ouvir aquele relato sincero, vindo de uma mulher que parecia ter tudo na vida. O sol começou a se deitar no horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e dourado através das janelas altas da sala. O jardineiro se levantou e pediu licença para se retirar, pois a caminhada de volta para sua casa seria longa e escura. Beatriz caminhou ao lado dele até a saída, sugerindo que houvesse quartos de hóspedes vazios disponíveis, caso ele quisesse pernoitar. Lucas agradeceu a oferta generosa, mas insistiu que sua esposa e filhos estariam esperando por ele para a refeição noturna. Na manhã seguinte, antes mesmo do amanhecer completo, Lucas já cruzava os limites da propriedade com suas ferramentas nos ombros calejados. Beatriz já o aguardava na varanda com uma caneca de café quente, demonstrando uma atenção incomum para com um simples funcionário. O homem recusou educadamente, dizendo que preferia aproveitar o fresco da manhã para render mais no serviço pesado do jardim. Ele caminhou em direção aos fundos da propriedade, onde a vegetação crescia sem controle entre as árvores frutíferas antigas do pomar.
Lucas começou a desferir golpes firmes com a enxada, arrancando os arbustos espinhosos com uma força impressionante para a sua idade madura. O suor começou a brotar na sua testa, enquanto seus braços se moviam com uma precisão cirúrgica no terreno difícil. Da janela do andar superior, Beatriz observava cada movimento daquele homem através da fresta da cortina de renda francesa do quarto. Ela sentiu uma agitação estranha no peito ao contemplar a virilidade rude e a dedicação daquele trabalhador rústico no seu jardim. Uma ideia proibida começou a tomar forma na sua mente solitária, fazendo com que seu coração batesse com uma força assustadora. O sol da manhã começou a esquentar o metal da enxada enquanto o trabalho avançava de forma impressionante naquele terreno tomado pelo mato alto. Lucas Oliveira limpou o suor da testa com as costas da mão calejada, respirando fundo antes de cravar novamente a ferramenta contra as raízes profundas da propriedade. Da janela do andar superior da imensa casa colonial, Beatriz Silva continuava observando fixamente os ombros largos do homem, se moverem com ritmo constante. A mente daquela mulher solitária estava inundada por pensamentos perigosos que ela não conseguia mais reprimir depois de tantos anos de abandono absoluto. O desejo desesperado de dar vida àquele casarão silencioso através de um choro de criança falava mais alto do que qualquer regra social na região. Ela afastou a cortina fina de renda e desceu as escadas de madeira maciça com passos decididos, disposta a quebrar o gelo daquela manhã de isolamento. Beatriz caminhou pelo pátio de pedra, segurando uma jarra de vidro com suco de laranja fresco e alguns copos limpos sobre uma bandeja polida. O jardineiro percebeu a aproximação da proprietária pelo som dos tamancos e interrompeu o movimento dos braços, cravando a enxada firmemente na terra. Preta. Lucas arrumou a postura de forma respeitosa, retirando o chapéu de palha gasta da cabeça em sinal de cumprimento humilde diante da patroa. A mulher colocou a bandeja sobre uma mesa de ferro fundido sob a sombra fresca do salgueiro e convidou o trabalhador para uma pausa. Ela serviu o líquido gelado com as mãos muito calmas, oferecendo o copo diretamente ao homem de maneira gentil e acolhedora, sem arrogância. Lucas aceitou o suco com as duas mãos trêmulas pelo esforço físico, agradecendo em voz baixa enquanto bebia o líquido de forma rápida e sedenta. Beatriz observou as marcas do tempo no rosto daquele trabalhador maduro, admirando a dignidade rústica que ele transmitia através dos seus gestos. Simple. Ela começou a puxar assunto sobre o andamento do serviço, elogiando a velocidade com que o matagal estava desaparecendo daquela parte do terreno. O jardineiro respondeu com simplicidade que o segredo estava em cortar a raiz principal antes que o sol do meio-dia secasse a terra. A conversa fluiu de forma natural por alguns minutos, diminuindo a distância social que existia entre a rica herdeira e o humilde homem do campo. Beatriz aproveitou o momento de descanso para perguntar mais detalhes sobre a rotina de Lucas na pequena vila onde ele morava com os parentes. O homem revelou que sua rotina era baseada no trabalho duro na lavoura e no cuidado constante com os 2 filhos pequenos que dependiam dele. Ele mencionou o nome de sua esposa, uma mulher simples da comunidade que enfrentava as dificuldades da pobreza ao seu lado sem nunca reclamar. O semblante de Beatriz mudou ligeiramente ao ouvir a menção à dinâmica familiar daquele homem. Sentindo uma pontada de inveja daquela felicidade, ela comentou que a verdadeira riqueza não estava guardada nos cofres das grandes fazendas, mas sim na possibilidade de ver os filhos crescendo com saúde. Lucas concordou com a cabeça, explicando que o amor pela família era o único motor que o fazia acordar antes do cantar do galo diariamente. A proprietária se levantou da cadeira de ferro e começou a caminhar lentamente ao redor dos canteiros de flores que ainda precisavam de atenção. Ela indicou uma fileira de roseiras antigas que estavam murchando devido à falta de poda adequada e ao ataque constante de pragas do solo. Beatriz ficou muito perto de Lucas durante a explicação técnica, permitindo que o perfume suave de lavanda do seu vestido tocasse o homem do campo. O trabalhador sentiu um leve desconforto com aquela proximidade repentina, dando um passo para trás para manter a distância protocolar que considerava correta. Ele percebeu que os olhos daquela senhora estavam fixos nele com uma intensidade incomum, transmitindo uma mensagem silenciosa que ele não conseguia decifrar. Lucas disfarçou a situação pegando sua enxada novamente e dizendo que precisava terminar a limpeza da horta antes que o calor ficasse insuportável. A mulher assentiu com um sorriso enigmático nos lábios e recolheu a bandeja de prata, caminhando de volta para a segurança da varanda colonial.
Durante o resto do dia, o ritmo dos golpes da ferramenta parecia carregar uma tensão invisível que não existia nas primeiras horas da manhã. Lucas não conseguia afastar da mente o tom de voz melancólico daquela proprietária rica que parecia implorar por um pouco de atenção humana. Ele pensou na sua própria realidade humilde, onde a comida era escassa, mas a casa era cheia de vida, risadas e barulho de crianças correndo. A imensidão daquela mansão parecia uma prisão dourada para Beatriz, que definhava na solidão enquanto os anos passavam sem piedade pela sua juventude. O sol começou a sumir atrás das montanhas do vale, cobrindo o jardim com sombras longas e anunciando o fim daquela jornada de trabalho. Lucas guardou as ferramentas no galpão de ferramentas nos fundos da propriedade e caminhou até a entrada principal para se despedir da patroa. Ele encontrou a porta de madeira maciça entreaberta, revelando uma luz fraca de velas que vinha do interior da grande sala de jantar colonial. O jardineiro bateu levemente na madeira, chamando por Dona Beatriz para avisar que estava deixando o local e que retornaria no dia seguinte. Uma voz suave respondeu vinda do fundo do corredor escuro, pedindo para ele entrar e aguardar um momento antes de seguir viagem. Lucas deu alguns passos tímidos para dentro do recinto, pisando com extremo cuidado no chão polido para não deixar marcas de terra seca. Ele avistou uma mesa imensa coberta por uma toalha de linho branco, onde vários pratos de comida farta exalavam um aroma delicioso de carne assada. Beatriz surgiu das sombras vestindo uma roupa diferente, um vestido de seda escura que realçava as curvas do seu corpo de forma muito elegante. Ela segurava uma garrafa de vinho importado e 2 copos de cristal, convidando o homem calejado a se sentar para compartilhar aquela refeição. Lucas arregalou os olhos surpreso com aquele cenário, sentindo um calafrio na espinha ao perceber que a armadilha da sedução estava armada. Lucas Oliveira deu um passo instintivo para trás, segurando o chapéu contra o peito com tanta força que os nós dos seus dedos calejados ficaram brancos de imediato. A visão daquela mesa colonial farta, iluminada pela luz vacilante das velas, parecia um sonho proibido para um homem acostumado com a escassez diária da vila. Beatriz Silva permaneceu imóvel ao lado da cabeceira, segurando a garrafa de vinho com uma elegância que denunciava sua origem nobre e sua determinação inabalável. O aroma da carne assada com ervas finas misturava-se ao perfume adocicado de lavanda que emanava do vestido de seda escura da proprietária. O jardineiro limpou a garganta seca, tentando encontrar as palavras certas para recusar aquele convite que parecia carregar um perigo invisível. Ele gaguejou ao dizer que não poderia aceitar tamanha generosidade, justificando que sua esposa estaria esperando na humilde casa da vila com o jantar pronto. Beatriz não aceitou a desculpa e deu um passo em direção ao trabalhador, colocando a garrafa sobre a mesa com um ruído seco que ecoou pela sala imensa. Ela insistiu com uma voz suave, porém firme, argumentando que aquela refeição era apenas uma demonstração sincera de gratidão pelo excelente trabalho realizado no jardim. A mulher puxou uma das cadeiras pesadas de jacarandá e fez um gesto claro para que Lucas se acomodasse sem mais hesitações ou temores bobos. Sentindo o peso da autoridade da patroa e o cansaço extremo dos músculos, o homem acabou cedendo e sentou-se na ponta do assento estofado. Beatriz serviu uma quantidade generosa de vinho no copo de cristal de Lucas, observando com atenção o constrangimento que o impedia de olhar diretamente para ela. Ela começou a preencher o prato do jardineiro com os melhores pedaços de carne, arroz temperado e legumes cozidos no vapor da cozinha dos fundos. O trabalhador agradeceu em voz baixa, pegando os talheres de prata com um cuidado excessivo para não fazer barulho contra a louça fina importada. O primeiro gole do vinho forte e encorpado desceu aquecendo a garganta de Lucas, relaxando um pouco a tensão que travava os seus ombros largos. A proprietária observava cada reação do homem de meia-idade, deliciando-se com a simplicidade genuína que emanava de suas atitudes. A conversa começou a se desenvolver de forma lenta, com Beatriz questionando o jardineiro sobre as técnicas utilizadas para recuperar o solo compactado do pomar antigo. Lucas esquecia o próprio nervosismo sempre que falava sobre a terra, demonstrando um conhecimento profundo adquirido em décadas de labuta diária no campo. Ele explicou com entusiasmo como a mistura certa de folhas secas e esterco natural mudaria completamente a qualidade das futuras hortaliças da fazenda. A mulher escutava tudo com um interesse genuíno, apoiando o queixo sobre a mão direita enquanto mantinha
os olhos fixos na boca do trabalhador. Aquela atenção concentrada fez com que o homem ficasse vermelho, interrompendo a explicação para tomar mais um gole longo da bebida alcoólica. Beatriz aproveitou a pausa para guiar o diálogo em direção a temas mais íntimos, revelando detalhes dolorosos sobre a sua própria trajetória naquele casarão colonial. Ela confidenciou que o silêncio daquelas paredes era o seu maior inimigo durante as longas noites de inverno, quando a solidão parecia sufocar os seus sonhos. A dona da propriedade relembrou a humilhação de ser apontada pelas vizinhas como uma mulher incompleta por não ter conseguido gerar um herdeiro legítimo. Lucas escutava o desabafo com uma compaixão sincera, percebendo que toda aquela riqueza material não passava de uma casca dourada para esconder uma alma ferida. Ele comentou com simplicidade que o destino às vezes escrevia linhas tortas, que os seres humanos não tinham a capacidade de compreender. O tempo parecia passar em um ritmo diferente dentro daquela sala iluminada, fazendo com que o jardineiro perdesse a noção das horas que avançavam lá fora. O efeito do vinho começava a nublar levemente o julgamento do homem da terra, transformando o medo inicial em uma sensação de conforto perigoso. Beatriz serviu mais uma dose da bebida, sorrindo de canto ao notar que as defesas morais daquele pai de família estavam desmoronando lentamente. Ela se levantou para buscar uma travessa de doces na cozinha, permitindo que a barra do seu vestido roçasse suavemente nas pernas de Lucas. O toque sutil provocou um arrepio imediato no corpo do trabalhador, que tentou se concentrar no prato quase vazio para afastar os pensamentos. Ao retornar com a sobremesa de figos em calda, a proprietária tomou uma decisão ousada e não voltou para o seu assento original do outro lado. Ela puxou a cadeira vizinha e sentou-se extremamente perto de Lucas, reduzindo o espaço físico entre eles a quase nada na penumbra da sala. O jardineiro sentiu o calor do corpo da mulher e o aroma intenso de bife e perfume que preenchia o ar ao seu redor. Ele tentou se afastar sutilmente, mas a proximidade de Beatriz era magnética, paralisando seus movimentos e acelerando os batimentos do seu coração calejado. A dona da mansão estendeu a mão esquerda e tocou de leve o braço musculoso do trabalhador, elogiando a força física que ele mantinha mesmo na... O contato daquela pele macia contra os pelos do seu braço fez com que Lucas prendesse a respiração por alguns segundos intermináveis. Ele olhou para a janela e percebeu que a escuridão total já havia tomado conta de todo o jardim da propriedade, indicando que a hora de voltar já passara. O homem fez menção de se levantar, alegando que precisava pegar o caminho da vila antes que a neblina da noite fechasse a estrada de terra. Beatriz segurou o pulso dele com firmeza inesperada, impedindo o movimento e cravando seus olhos castanhos diretamente nos dele com uma promessa silenciosa. Ela sussurrou que a noite estava apenas começando e que o quarto de hóspedes já estava preparado com lençóis limpos para recebê-lo de forma digna. Lucas sentiu o peso da tentação prender os seus pés ao chão polido, enquanto a mão de Beatriz começava a subir lentamente pelo seu ombro. A respiração de Lucas Oliveira ficou presa na garganta, enquanto os dedos macios de Beatriz Silva subiam pelo seu ombro largo com uma lentidão torturante. O calor daquela mão contrastava de forma violenta com a rigidez dos músculos do trabalhador, que permanecia imóvel na cadeira de jacarandá. O efeito do vinho importado flutuava na sua mente como uma névoa densa, mas a imagem de sua esposa e de seus filhos pequenos na vila ainda funcionava como uma última barreira moral no seu peito. Ele olhou para a mesa colonial, fitando o reflexo das chamas das velas nos copos de cristal, tentando encontrar forças para se desvencilhar daquela situação perigosa. A voz da razão dizia para ele afastar a mão da patroa e correr em direção à segurança da estrada escura, mas o magnetismo daquela mulher rica parecia paralisar as suas pernas. Beatriz inclinou o corpo ligeiramente para a frente, permitindo que o perfume intenso de lavanda invadisse completamente os sentidos do jardineiro de meia-idade. Ela sussurrou que a solidão daquela imensa propriedade rural tinha chegado ao limite absoluto naquela noite fria e silenciosa. O toque suave de seus dedos desceu pelo peito de Lucas, traçando uma linha invisível sobre o tecido grosso e desgastado de sua camisa de trabalho. A viúva de casamento desfeito explicou que não se importava com as diferenças sociais ou com o que as pessoas da região diriam sobre os dois se descobrissem o segredo. O jardineiro sentiu uma gota de suor frio escorrer pelas suas costas, enquanto seu coração calejado batia com uma força assustadora contra as costelas.
Lucas tentou segurar as mãos de Beatriz com suavidade, num esforço desesperado para interromper aquele avanço que considerava uma traição imperdoável. Ele gaguejou ao dizer que era apenas um homem simples da terra, um funcionário contratado para limpar o matagal e podar as roseiras antigas do pomar. O trabalhador reforçou que sua lealdade pertencia à sua família humilde e que não tinha o direito de ceder a desejos proibidos dentro daquela casa monumental. Beatriz escutou as palavras de resistência com um sorriso enigmático nos lábios, sem demonstrar qualquer sinal de ofensa ou recuo diante da negativa inicial. Ela retirou a mão por um breve segundo, apenas para se levantar e caminhar lentamente até a porta principal da sala de jantar colonial. O som dos tamancos de madeira batendo contra o piso de cerâmica brilhante ecoou como uma sentença definitiva no silêncio do recinto. A mulher girou a chave pesada na fechadura de ferro fundido, trancando a saída e guardando o objeto de metal dentro do bolso de seu vestido de seda escura. Lucas assistiu àquela cena com os olhos arregalados, percebendo que a escuridão da noite lá fora agora cooperava com o isolamento total da fazenda. O homem tentou se levantar da mesa, mas a tontura provocada pelo álcool fez com que ele cambaleasse levemente, apoiando-se na borda de... Beatriz retornou ao lado do jardineiro, desfazendo o primeiro botão do colarinho de seu próprio vestido com uma atitude que misturava audácia e desespero legítimo. Ela confessou que a beleza rústica e a força física que ele demonstrava na lavoura tinham despertado um desejo de maternidade que estava morto há anos. A dona da mansão explicou que precisava da semente daquele homem honesto para gerar a criança que preencheria o vazio existencial daquelas paredes coloniais. Ela garantiu que o ato seria mantido em segredo absoluto entre os dois e que ele receberia uma recompensa financeira capaz de mudar a vida de sua família na vila. O trabalhador escutava a proposta absurda com uma mistura de choque e fascínio que não conseguia controlar. As sombras projetadas pelas velas nas paredes altas pareciam dançar ao redor de Lucas, aumentando a sensação de que ele estava preso em um labirinto sem saída. O homem pensou na pobreza extrema de sua rotina e na urna de arroz que estava quase vazia na cozinha de sua própria casa naquela semana. O bônus prometido por Beatriz resolveria todos os problemas financeiros e garantiria o estudo de seus filhos pequenos no futuro próximo. No entanto, o preço daquela facilidade material seria a destruição de sua integridade moral e a quebra do juramento de fidelidade feito no altar. O conflito interno torturava a mente do jardineiro, enquanto a proprietária se aproximava ainda mais, colando o próprio corpo contra as costas largas do trabalhador. Beatriz envolveu a cintura de Lucas com os dois braços, pressionando o rosto contra a pele do pescoço dele, que cheirava a terra seca e suor do dia de trabalho. Ela implorou em voz baixa para que ele não a deixasse sozinha naquela noite fria e que aceitasse o destino que os havia unido naquele jardim isolado. O jardineiro sentiu o calor do peito da mulher contra os seus músculos e a última centelha de resistência começou a fraquejar diante da insistência magnética da patroa. Ele fechou os olhos com força, tentando evocar o rosto de sua esposa, mas a imagem da companheira foi apagada pelo perfume inebriante de lavanda que preenchia a sala. Lucas soltou um suspiro pesado, indicando que as suas defesas morais estavam prestes a desmoronar por completo diante da tentação da carne. A proprietária percebeu a mudança na postura do homem e pegou o copo de cristal, oferecendo o último gole de vinho diretamente na boca do jardineiro. Lucas bebeu o líquido doce e forte de uma só vez, deixando que o álcool terminasse de quebrar as correntes da sua racionalidade na penumbra. Beatriz segurou a mão calejada do trabalhador e começou a guiá-lo lentamente em direção ao corredor escuro que levava aos aposentos privados da imensa. Eles pararam diante da porta do quarto principal, onde uma luz fraca revelava uma enorme cama colonial preparada com lençóis de linho branco. Lucas Oliveira hesitou por um último milésimo de segundo antes de cruzar o umbral daquele aposento luxuoso que exalava o aroma do perigo iminente. Beatriz Silva girou o corpo do trabalhador com suavidade, encarando-o com olhos cheios de uma necessidade que ultrapassava os limites da sanidade social. Ela colocou as mãos nas bordas da camisa grossa do jardineiro, iniciando o processo de retirar a vestimenta rústica que ainda o ligava ao mundo exterior da vila. O homem calejado ergueu os braços devagar, tocando a cintura fina da proprietária rica enquanto ouvia o barulho da chuva forte
que começava a desabar sobre as telhas de barro da fazenda. A tempestade isolava o casal do resto do mundo, mas o som de um galho quebrando violentamente perto da janela do quarto fez Lucas congelar de terror. Lucas Oliveira congelou instantaneamente no meio do quarto principal, mantendo os braços erguidos e os olhos fixos na vidraça escura que vibrava com a força da tempestade lá fora. O som do galho quebrando violentamente perto da janela ecoou como um disparo de aviso, fazendo com que o medo da descoberta inundasse o peito do jardineiro de meia-idade. A imagem de sua esposa e a vergonha diante de toda a comunidade da vila surgiram em sua mente com a força de um castigo divino iminente. Ele deu um passo abrupto para trás, afastando as mãos da cintura fina de Beatriz Silva e tentando puxar as bordas de sua camisa grossa de trabalho para se cobrir novamente na penumbra. O suor frio escorria pelo seu pescoço calejado, misturando-se com a umidade do ar que invadia o ambiente colonial através das frestas da madeira antiga. Beatriz Silva percebeu o pânico nos olhos do trabalhador da terra e segurou os ombros dele com firmeza, tentando acalmá-lo com um sussurro rápido, decisivo. Ela explicou que o barulho vinha apenas de uma velha mangueira do Jardim dos Fundos, que costumava ceder sempre que os ventos da tempestade ficavam muito intensos na fazenda. A proprietária rica garantiu que a propriedade estava completamente isolada por muros altos de pedra e que nenhum morador da região se atreveria a caminhar sob aquele temporal torrencial. O olhar de Beatriz carregava uma mistura de desespero e desejo ardente. Ela colou novamente o próprio corpo macio contra o peito rígido de Lucas, ignorando as batidas desordenadas do coração do homem. Lucas Oliveira respirou fundo algumas vezes, tentando acalmar os batimentos acelerados e recuperar um pouco da racionalidade que o álcool do jantar colonial havia nublado quase por completo. Ele olhou ao redor do quarto luxuoso, reparando nos detalhes dos móveis de jacarandá entalhados e nas cortinas pesadas que isolavam o casal de todo o mundo exterior da lavoura. A tentação da carne falava alto, mas o peso da culpa ainda martelava no fundo de sua consciência de pai de família honesto e trabalhador. O jardineiro murmurou em voz baixa que precisava manter o bom senso e que buscando uma saída honrosa daquela armadilha de seda e lavanda. Beatriz Silva desfez o movimento de Lucas com suavidade, deslizando as mãos cuidadas pelo peito do homem até alcançar os botões restantes da vestimenta rústica dele com determinação cirúrgica. Ela começou a puxar o tecido grosso para longe dos ombros largos do trabalhador, revelando a pele bronzeada pelo sol forte da lavoura e os músculos moldados por anos de esforço braçal diário. A viúva de casamento desfeito confessou que aquela força rústica era exatamente o que ela procurava para gerar o herdeiro legítimo daquela imensa propriedade rural de São Paulo. A dona da mansão colonial reforçou a promessa de que a recompensa financeira em dinheiro real seria entregue logo na manhã seguinte, sem que ninguém no vilarejo jamais soubesse da origem daquela fortuna repentina. As sombras projetadas pela luz fraca da vela única no criado mudo dançavam no teto alto do aposento, criando uma atmosfera que parecia suspensa no tempo e no espaço da fazenda isolada. Lucas Oliveira olhou para as próprias mãos calejadas, cheias de cicatrizes do trabalho duro com a enxada, e depois para a pele alva e impecável de Beatriz que se oferecia sem reservas diante dele. O contraste violento entre os seus mundos sociais parecia desaparecer sob o efeito inebriante do vinho importado e do aroma persistente de lavanda que preenchia o ar. O jardineiro sentiu a última barreira de sua resistência moral desmoronar sob o peso do desejo reprimido e da necessidade financeira que sufocava sua rotina na vila de trabalhadores. Ele soltou um gemido baixo de rendição, permitindo que a camisa caísse definitivamente sobre o piso de madeira polida do quarto. Beatriz Silva sorriu com um vislumbre de triunfo nos olhos castanhos, percebendo que o homem da terra havia finalmente cedido ao seu cerco de sedução, colonial coberta com lençóis de linho branco impecável. O jardineiro de meia-idade deixou-se guiar pela proprietária rica, sentindo o calor do colchão macio acolher o seu corpo exausto pela jornada de trabalho pesado sob o sol. Cada movimento dali em diante parecia carregar uma mistura de urgência biológica e pecado compartilhado na escuridão protetora daquele quarto trancado à chave. O som da chuva forte batendo nas telhas de barro da fazenda funcionava como uma cortina sonora ideal, isolando os dois amantes do julgamento cruel do resto da sociedade da região.
Lucas Oliveira fechou os olhos para não ver os detalhes do luxo que o cercava, tentando focar apenas nas sensações físicas que a proximidade daquela mulher misteriosa provocava em seus sentidos despertados tardiamente. As mãos calejadas do trabalhador tocaram a seda fina do vestido de Beatriz, descobrindo as curvas do corpo de uma mulher que guardava o vigor da juventude, apesar dos anos de solidão profunda no casarão. O perfume de lavanda parecia queimar as vias respiratórias do jardineiro, apagando os últimos resquícios de pensamento sobre os votos de fidelidade feitos no altar da igreja da comunidade há décadas. Ele se entregou completamente ao calor daquele abraço proibido, movendo-se com a força bruta da natureza que sempre governara a sua vida na lavoura. No entanto, no ápice daquela entrega mútua na penumbra, o som metálico de uma chave girando lentamente na fechadura da porta da sala de jantar ecoou pelo corredor escuro. O som metálico da chave girando lentamente na fechadura da sala de jantar fez o sangue de Lucas Oliveira congelar instantaneamente dentro das veias. O jardineiro empurrou o corpo de Beatriz Silva para o lado com um movimento brusco de puro pavor, saltando da imensa cama colonial com os olhos arregalados na penumbra do quarto. Ele ficou de pé sobre o piso de madeira polida, sentindo o chão frio contra os pés descalços, enquanto procurava desesperadamente por sua camisa grossa de trabalho espalhada na escuridão. O suor frio escorria abundantemente pelo seu peito musculoso, misturando-se com a umidade opressiva gerada pela tempestade torrencial que desabava sem trégua sobre as telhas de barro da fazenda isolada. A imagem de sua esposa descobrindo aquela traição imperdoável surgiu diante de seus olhos como um castigo terrível e definitivo, fazendo com que suas mãos calejadas tremessem de forma descontrolada. Beatriz Silva sentou-se rapidamente no colchão de linho branco, segurando os lençóis contra o peito, enquanto tentava sintonizar os ouvidos com os ruídos vindos do corredor escuro da mansão. A proprietária rica manteve a calma que sua posição social exigia, embora seu coração batesse com força do jardineiro, sussurrando com uma voz decidida para que ele não entrasse em desespero total antes da hora. A viúva lembrou que havia trancado a porta principal pelo lado de dentro e que o barulho poderia ser apenas o vento forte, batendo contra as janelas de madeira gasta da varanda colonial. Lucas Oliveira balançou a cabeça negativamente, insistindo em voz baixa que o ruído tinha sido perfeitamente nítido e que alguém estava tentando invadir a residência naquela hora da noite. O jardineiro vestiu a camisa rústica às pressas, sem se preocupar em fechar os botões, mantendo os olhos fixos na fresta inferior da porta trancada do quarto principal. Ele prendeu a respiração por vários segundos intermináveis, tentando captar qualquer som de passos arrastados sobre o piso de cerâmica brilhante da sala de jantar colonial da propriedade. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais aterrorizante do que o estrondo anterior, quebrando apenas pelo barulho constante dos pingos de chuva pesada nas vidraças externas. Beatriz Silva levantou-se da cama devagar, vestindo um roupão de seda escura sobre os ombros, com gestos calculados que tentavam transmitir uma segurança que ela mesma começava a perder. Ela caminhou em direção à cômoda de jacarandá entalhado, onde guardava um pequeno candeeiro de metal para iluminar o caminho escuro. A mulher acendeu o pavio com um fósforo, criando uma chama fraca que projetou sombras gigantescas e distorcidas nas paredes altas daquele aposento luxuoso da fazenda. Lucas Oliveira aproximou-se da patroa com passos extremamente silenciosos, gesticulando para que ela não abrisse a porta do quarto, sob hipótese alguma antes de ter certeza absoluta. O homem da terra sentia o peso do arrependimento esmagar seus pensamentos, amaldiçoando o momento em que aceitara tomar aquele vinho doce importado que nublara seu julgamento moral. Ele pensou em seus filhos pequenos dormindo na humilde casa da vila, totalmente alheios ao pecado que o pai estava cometendo dentro daquela prisão dourada de lavanda e luxo colonial. O jardineiro murmurou um pedido de desculpa sincero, afirmando que se alguém o encontrasse ali daquela maneira, sua reputação de homem honesto estaria destruída para sempre na região. Beatriz Silva ignorou o lamento do trabalhador e girou a chave interna do quarto com o máximo de cuidado para não produzir nenhum ruído metálico que revelasse a presença deles. Ela empurrou a folha de madeira pesada, centímetro por centímetro, permitindo que a luz fraca do candeeiro cortasse a escuridão densa do corredor principal que levava até a área social.
Lucas Oliveira seguiu logo atrás, segurando um pedaço grosso de lenha que encontrara perto da lareira desativada como uma arma improvisada de defesa contra o suposto invasor. O casal avançou de forma lenta pela propriedade rural, sentindo a umidade do ar aumentar à medida que se aproximavam da grande sala de jantar onde haviam compartilhado a refeição farta horas antes. Cada tábua do piso que rangia sob o peso de seus corpos parecia um estalo ensurdecedor na calada da noite paulista. Ao cruzarem o portal da sala, a chama do candeeiro iluminou a imensa mesa colonial de jacarandá, revelando os pratos vazios e os copos de cristal exatamente na mesma posição em que haviam sido deixados. No entanto, a atenção de Lucas foi desviada imediatamente para a grande porta principal, que dava acesso à varanda externa da mansão colonial da fazenda. A folha de madeira maciça continuava trancada firmemente com a chave de ferro fundido, mas uma das vidraças superiores da janela lateral estava completamente estraçalhada no chão de pedra. Pedaços de vidro brilhante refletiam a luz da vela única, misturando-se com as folhas verdes arrancadas das roseiras antigas do pomar que a tempestade jogara para dentro do recinto. O jardineiro soltou um suspiro longo de alívio ao perceber que o invasor misterioso não passara de um galho pesado arremessado pelo vento forte do Beatriz Silva aproximou-se da abertura destruída, observando a força da água que continuava inundando parte do piso brilhante com uma correnteza fina e fria. Ela colocou o candeeiro sobre a mesa e olhou para o jardineiro com um misto de alívio e uma nova chama de determinação brilhando no fundo de seus olhos castanhos. A proprietária rica comentou que o susto tinha sido um aviso da natureza de que os dois estavam completamente protegidos de qualquer olhar curioso do vilarejo vizinho. Ela caminhou de volta na direção de Lucas Oliveira, estendendo as mãos cuidadas para tocar novamente o tecido grosso de sua camisa desabotoada com uma audácia renovada. O trabalhador da terra, contudo, recuou 2 passos inteiros, fixando o olhar nos pedaços de vidro partidos no chão, como se enxergasse ali o destino de sua própria integridade moral. O homem calejado ajeitou a roupa com firmeza, declarando em voz baixa que o susto havia sido, na verdade, um sinal claro para interromper aquela loucura, propriedade imediatamente, mesmo sob a chuva forte que castigava a região. Beatriz Silva franziu a testa com desapontamento nítido, cruzando os braços sobre o roupão de seda escura, enquanto tentava usar seu poder de persuasão financeira uma última vez naquela noite. Ela relembrou o valor expressivo em dinheiro real que estava guardado na gaveta do criado mudo, afirmando que aquela quantia resolveria definitivamente a escassez da de arroz da família dele. O jardineiro balançou a cabeça de forma resoluta, caminhando em direção à porta dos fundos, enquanto as batidas de seu coração finalmente começavam a voltar ao ritmo normal. No entanto, ao tocar na maçaneta de metal da saída da cozinha, um vulto humano verdadeiro passou correndo do lado de fora da vidraça. O vulto humano verdadeiro que passou correndo do lado de fora da vidraça da cozinha fez o coração de Lucas Oliveira dar um salto violento dentro do peito, batendo com tanta força que ele sentiu uma dor aguda na altura das costelas. O jardineiro largou imediatamente a maçaneta de metal da porta dos fundos e recuou para a penumbra do corredor, segurando firme o pedaço grosso de lenha que ainda trazia na mão direita. O suor frio voltou a brotar em sua testa bronzeada, misturando-se com os respingos de chuva que entravam pela abertura destruída da janela da sala de jantar colonial. A certeza de que alguém estava vigiando a propriedade rural naquela noite de tempestade torrencial transformou o arrependimento do homem em pânico absoluto. Ele imaginou um vizinho maldoso da vila ou algum conhecido da lavoura espiando pelas frestas, pronto para espalhar a fofoca devastadora que arruinaria a dignidade de sua família. Beatriz Silva percebeu a mudança drástica na postura do trabalhador e deu um passo rápido à frente, abafando a chama fraca do candeeiro de metal com a palma da mão esquerda para não denunciar a posição deles dentro da mansão. O ambiente foi mergulhado em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos frequentes que iluminavam o pátio externo através das vidraças lavadas pela água. A proprietária rica segurou o braço musculoso de Lucas com uma firmeza surpreendente, aproximando o rosto para sussurrar diretamente no ouvido dele com uma voz fria e calculada. Ela garantiu que nenhum intruso conseguiria passar pelos cães de guarda que costumavam ficar soltos perto do portão de ferro principal da fazenda, isolada de São Paulo.
No entanto, o jardineiro continuou estático na escuridão, apontando com o dedo trêmulo na direção do jardim dos fundos, onde o vulto havia sumido entre as roseiras antigas do pomar. Os dois permaneceram imóveis por vários minutos intermináveis, escutando atentamente o barulho ensurdecedor da chuva forte, castigando as telhas de barro e o vento uivando entre as colunas da varanda colonial. Lucas Oliveira tentou acalmar a respiração dantesca, focando os olhos na penumbra para tentar identificar qualquer movimento suspeito perto do galpão de ferramentas. O homem da terra sabia que a sua presença ali, desabotoado e trancado com a patroa rica no meio da noite, não teria nenhuma explicação plausível diante dos juízes morais do vilarejo. A vergonha de encarar os olhos de sua esposa legítima e o medo de perder o respeito de seus filhos pequenos pesavam mais do que qualquer bônus financeiro em dinheiro real prometido pela viúva. Ele sussurrou para Beatriz que precisava sair pelos fundos de qualquer maneira, mesmo que precisasse pular o muro de pedra sob o temporal. Beatriz Silva soltou o pulso do jardineiro de meia-idade e caminhou com passos extremamente silenciosos até a janela da cozinha, tentando espiar o pátio interno sem expor sua silhueta elegante. A chama de determinação que brilhava em seus olhos castanhos não havia diminuído, sendo alimentada pela obsessão doentia de alcançar a maternidade e gerar o herdeiro para aquela imensa propriedade vazia. Ela percebeu um movimento estranho perto da cerca viva, mas logo identificou a forma familiar de um dos grandes cães de guarda da raça mastim que corria atrás de um animal silvestre assustado pela tempestade. A mulher soltou um suspiro audível de alívio e virou-se novamente para o trabalhador, rústico, revelando que o vulto aterrorizante não passara de um alarme falso criado pela imaginação culpada dele na penumbra. Ela estendeu os braços bem cuidados e tocou o peito nu de Lucas Oliveira com uma audácia renovada, deslizando os dedos com lentidão sobre os músculos tensos que ainda tremiam pelo susto recente. A dona da propriedade colonial usou o momento de vulnerabilidade do homem para puxá-lo delicadamente de volta para o corredor escuro que levava aos aposentos privados luxuosos. O aroma intenso de lavanda do roupão de seda escura da viúva voltou a queimar os sentidos do jardineiro, nublando os últimos resquícios de bom senso que o susto havia devolvido temporariamente à sua mente exausta. Lucas sentiu o peso da tentação da carne prender seus pés ao piso de madeira polida, enquanto a promessa de fartura e o calor daquele abraço proibido, o casal retornou lentamente para o quarto principal, onde a imensa cama colonial com lençóis de linho branco impecável parecia aguardar o desfecho daquele embate de vontades na fazenda isolada. Beatriz Silva trancou a folha de madeira pesada por dentro com um clique definitivo, jogando a chave sobre a cômoda de jacarandá, entalhado antes de se entregar inteiramente aos braços do trabalhador maduro. Lucas Oliveira fechou os olhos com força, permitindo que a força bruta da natureza e o efeito persistente do vinho importado guiassem seus movimentos na escuridão do aposento trancado. Ele abraçou o corpo macio da proprietária rica com uma urgência misturada de desejo e desespero, tentando esquecer que cada segundo passado ali representava a quebra irreversível de sua integridade moral perante a sociedade da região. No entanto, no instante exato em que ele desfez o último laço do roupão de seda de Beatriz, um som abafado de choro infantil pareceu ecoar do porão, desativado bem debaixo de seus pés descalços. O som abafado de choro infantil que pareceu ecoar do porão desativado, bem debaixo de seus pés descalços, paralisou os movimentos de Lucas Oliveira no mesmo milésimo de segundo. O jardineiro soltou o roupão de seda escura de Beatriz Silva, sentindo um calafrio terrível subir por toda a sua espinha, eriçar os pelos dos braços na escuridão profunda do quarto. Ele deu 2 passos rápidos para trás, afastando-se da imensa cama colonial com os olhos fixos nas tábuas largas do piso de madeira polida da fazenda. A mente do trabalhador da lavoura foi invadida por uma mistura de pavor e superstição, bronzeada pelo sol, enquanto seus ouvidos tentavam decifrar se o lamento vinha da estrutura antiga ou de sua própria consciência culpada. Beatriz Silva percebeu o choque repentino do homem e franziu a testa com um misto de impaciência e irritação, sentindo que os alarmes constantes dele, metal, espalhando uma luz fraca pelo aposento luxuoso. A proprietária rica caminhou até Lucas Oliveira e explicou com a voz firme que o porão estava
completamente vazio e trancado com correntes pesadas desde a morte de seus pais. Ela argumentou que o som ouvido na penumbra não passara do vento forte da tempestade torrencial passando pelas tubulações antigas de escoamento de água da propriedade rural. O jardineiro continuou balançando a cabeça negativamente, insistindo em voz baixa que o lamento tinha sido excessivamente real para ser confundido com o temporal. O homem calejado agachou-se no chão friorento, colando o ouvido diretamente sobre a madeira polida de jacarandá para tentar captar qualquer nova vibração vinda do andar inferior da casa. Ele permaneceu estático por vários segundos intermináveis, enquanto a chuva pesada continuava castigando as telhas de barro externas com a mesma violência da noite paulista. Beatriz Silva observava a cena com os braços cruzados sobre o peito, mantendo o olhar castanho fixo nas costas largas do trabalhador maduro com uma determinação inabalável. Ela sabia que precisava acalmar os temores daquele homem simples para conseguir consumar o ato biológico que traria o herdeiro legítimo para sua vida solitária. A dona da fazenda isolada abaixou-se ao lado dele, tocando suavemente o ombro rígido do jardineiro com suas mãos cuidadas para tentar transmitir segurança. Lucas Oliveira levantou-se devagar ao perceber que o silêncio profundo havia retornado ao subsolo da mansão colonial, quebrado apenas pelo barulho constante das gotas d'água nas vidraças. O efeito do vinho importado doce começou a desaparecer de sua mente exausta, sendo substituído por uma clareza incômoda sobre a gravidade da situação em que se encontrava. O jardineiro de meia-idade olhou para as próprias mãos calejadas pelo esforço diário na lavoura e sentiu o peso esmagador do arrependimento moral no peito. Ele declarou em voz baixa que aquela noite estava marcada por sinais claros de que pequenos que aguardavam seu retorno na humilde casa da vila. Beatriz Silva ergueu-se com altivez, rejeitando a tentativa de fuga moral do homem da terra, com uma postura decidida que misturava a audácia da riqueza com o desespero da solidão. Ela caminhou até a cômoda de jacarandá entalhado e abriu a primeira gaveta, retirando um maço expressivo de cédulas de dinheiro real que havia preparado previamente. A proprietária rica colocou um monte de notas diretamente sobre a mesa de cabeceira, afirmando que aquele bônus financeiro mudaria o destino da rur de arroz da família dele. Ela acrescentou que o segredo seria mantido sob um pacto eterno de silêncio absoluto entre os dois e que ninguém na região saberia da origem daquela fortuna. Lucas Oliveira fitou o dinheiro brilhando sob a luz fraca da vela única, sentindo o conflito interno torturar sua integridade moral de trabalhador honesto. A necessidade financeira imediata de sua rotina na comunidade pesou na balança contra os seus princípios éticos de fidelidade matrimonial construídos ao longo de décadas de casamento. O jardineiro sabia que com aquela quantia expressiva conseguiria garantir o sustento e o estudo de seus filhos, pequenos no futuro próximo da lavoura. Beatriz Silva percebeu a hesitação nos olhos do homem maduro e aproximou-se novamente com passos silenciosos, permitindo que o perfume intenso de lavanda invadisse os sentidos dele. Ela envolveu o pescoço largo de Lucas com os dois braços, colando o próprio corpo macio contra os músculos bronzeados do trabalhador, com uma entrega que desarmou as últimas defesas. O homem soltou um suspiro profundo de capitulação definitiva, esquecendo os avisos anteriores da noite para se entregar inteiramente ao calor daquela. O casal se moveu em direção ao centro da imensa cama colonial, onde os corpos se uniram sob a cortina protetora da tempestade torrencial que isolava a Abelais, fazenda paulista. Lucas Oliveira fechou os olhos para afastar qualquer pensamento sobre o mundo exterior da vila, focando apenas no vigor físico e na paixão que emanavam da patroa rica. As mãos calejadas do jardineiro descobriram as linhas perfeitas de Beatriz, que se entregava com uma urgência biológica misturada com o desejo genuíno de preencher o vazio de sua existência. Cada movimento na escuridão do quarto parecia carregar o peso do pecado consentido e a esperança secreta de dar início a uma nova vida naquelas paredes coloniais. No entanto, no momento exato em que a tempestade atingiu o seu ápice lá fora, um estalo violento vindo do teto alto fez o gesso ceder sobre o casal. O estalo violento vindo do teto alto da mansão colonial fez o gesso ceder sobre o casal no exato instante em que a tempestade torrencial atingia o seu ápice absoluto na fazenda isolada de São Paulo. Pedaços pesados de reboco antigo caíram sobre os lençóis de linho branco impecável,
levantando uma poeira densa e sufocante que cobriu imediatamente os corpos de Lucas Oliveira e Beatriz Silva na escuridão do quarto principal. O jardineiro de meia-idade reagiu por puro instinto de sobrevivência, rolando para o lado oposto da imensa cama colonial e cobrindo a cabeça com os braços calejados para se proteger dos escombros que continuavam despencando da estrutura danificada pelo temporal. O susto violento funcionou como um choque de realidade brutal e definitivo, dissipando instantaneamente qualquer resquício de fumaça alcoólica ou torpor que o vinho importado havia provocado em sua mente nas horas anteriores daquela noite pecaminosa. Lucas Oliveira levantou-se rapidamente do chão da fazenda, tossindo por causa da poeira de gesso e tateando na escuridão à procura de suas calças e de sua camisa grossa de trabalho que haviam sido jogadas perto do criado mudo de Jacarandá. O suor frio escorria abundantemente pelo seu peito bronzeado, misturando-se com a sujeira branca do teto que havia se espalhado por todo o aposento luxuoso da propriedade rural. A certeza de que aquele acidente era um aviso severo da consciência ou uma punição divina pelo ato de infidelidade matrimonial esmagou o coração do trabalhador da lavoura com uma força terrível. Ele vestiu as roupas rústicas às pressas, sentindo as mãos tremerem de forma descontrolada enquanto tentava fechar os botões de metal e prender o cinto de couro gasta na cintura. O jardineiro sabia que precisava deixar aquele casarão maldito naquele mesmo minuto, sem olhar para trás ou se importar com as consequências de sua partida abrupta. Beatriz Silva sentou-se no meio dos escombros da cama colonial, limpando a poeira dos olhos com as mãos trêmulas enquanto tentava recuperar o fôlego, na penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos externos da tempestade. A proprietária rica tossiu repetidamente, olhando para o teto danificado onde uma grande mancha de umidade revelava que as calhas antigas da mansão haviam transbordado completamente por causa do volume de água do temporal paulista. Ela estendeu a mão esquerda na direção de Lucas Oliveira, tentando segurar a barra da camisa dele para impedir que o homem da terra. A viúva solitária usou sua voz mais firme para ordenar que ele ficasse calmo, argumentando que o teto daquela ala da casa era muito antigo e que a queda do gesso era apenas um imprevisto estrutural comum em noites de vento forte na região. O jardineiro ignorou completamente as ordens da patroa rica, dando 2 passos largos para trás para se esquivar do toque daqueles dedos bem cuidados, que exalavam o aroma persistente de lavanda misturado com poeira de reboco. Lucas Oliveira declarou com um tom de voz firme e carregado de uma culpa. Pesava mais do que qualquer quantia expressiva de dinheiro real que estivesse guardada na gaveta do criado mudo de Jacarandá entalhado. O trabalhador da lavoura calçou suas botas pesadas de couro gasta, focado apenas na imagem de sua esposa legítima e de seus filhos pequenos que deviam estar preocupados com o seu desaparecimento prolongado na vila de trabalhadores da comunidade local. Ele recolheu seu chapéu de palha do chão e caminhou decididamente em direção à porta do quarto, determinado a quebrar o cerco de sedução de uma vez por todas. Beatriz Silva percebeu que o bônus financeiro e as promessas de riqueza material não eram mais suficientes para segurar o homem calejado, cujo caráter honesto e rústico havia despertado completamente após o susto do desabamento. Ela levantou-se da cama coberta de gesso, vestindo o roupão de seda escura sobre os ombros com uma pressa que denunciava o seu desespero legítimo de voltar a ser trancada na solidão profunda daquelas paredes vazias. A proprietária rica correu até a cômoda de Jacarandá e pegou a chave de ferro fundido, tentando se colocar à frente da porta, trancada para bloquear a saída do jardineiro de meia-idade com o próprio corpo macio. Ela implorou em voz baixa para que ele pensasse na ur de arroz vazia de sua casa e na oportunidade única de garantir o sustento de sua família através do bônus prometido para aquela jornada de trabalho pesado, jardim colonial. Lucas Oliveira parou diante da mulher rica, mantendo os olhos fixos na fechadura de ferro fundido com uma expressão de severidade que assustou a viúva, acostumada a mandar em todos os funcionários da região. O jardineiro estendeu sua mão direita calejada e exigiu que ela entregasse o objeto de metal imediatamente, afirmando que não seria cúmplice de uma mentira eterna que destruiria sua integridade moral perante a sociedade do vilarejo. Ele acrescentou que preferia enfrentar as dificuldades da pobreza diária na lavoura do que carregar o peso do pecado consentido dentro daquela prisão, argumentos desmoronar.
percebendo que a semente daquele homem honesto não poderia ser comprada como se fosse um mero produto da fazenda colonial de São Paulo. A proprietária rica abaixou a cabeça lentamente, deixando que as lágrimas de frustração profunda rolassem pelo seu rosto claro na penumbra do corredor escuro da mansão antiga. Ela entregou a chave pesada nas mãos calejadas de Lucas Oliveira, com um gesto de total rendição moral, recuando 2 passos inteiros para permitir que o jardineiro seguisse o seu caminho em direção à saída dos fundos da propriedade rural. O homem girou o metal na fechadura com força, empurrando a folha de madeira pesada de jacarandá e correndo pelos corredores desertos da casa colonial até alcançar a grande sala de jantar onde o vidro estraçalhado continuava no chão brilhante. Ele cruzou a cozinha dos fundos sem olhar para os pratos, de comida farta que haviam servido de isca para a armadilha de sedução armada pela viúva solitária horas antes naquela mesma noite fria da fazenda. Ao abrir a porta de metal da saída dos fundos, o jardineiro de meia-idade foi atingido em cheio pelas rajadas de vento frio e pelas gotas grossas da chuva torrencial que continuava castigando toda a vegetação do jardim colonial da propriedade. Lucas Oliveira caminhou a passos largos sob o temporal, sem se importar em se molhar por inteiro enquanto cruzava o pátio de pedras decorativas em direção ao galpão de ferramentas para recolher sua enxada gasta e seus pertences de trabalho diário. O homem da terra sentia um alívio imenso crescer em seu peito à medida que se afastava da estrutura impressiva da mansão colonial de Beatriz Silva, sentindo que a água da tempestade funcionava como um batismo de purificação para lavar as marcas do pecado de seu corpo calejado. Ele colocou as ferramentas nos ombros e seguiu em direção ao grande portão de ferro principal, ansioso para trilhar a estrada de terra escura que o levaria de volta para a segurança e para o carinho de sua humilde família na vila da região de Lavoura. No entanto, ao cruzar os limites externos da fazenda colonial, Lucas Oliveira avistou uma lanterna de querosene acesa se aproximando lentamente na escuridão da estrada. A lanterna de querosene acesa se aproximando lentamente na escuridão da estrada de terra fez Lucas Oliveira recuar 2 passos instintivos para trás da pilastra do portão de ferro principal da fazenda isolada de São Paulo. O jardineiro de meia-idade escondeu a enxada gasta contra as pernas, enquanto as gotas grossas da chuva torrencial lavavam o gesso e a sujeira acumulada em sua camisa de trabalho rústica. A silhueta que segurava a lâmpada a óleo revelou ser um vizinho distante da vila que procurava por um bezerro perdido na tempestade paulista daquela noite fria. O homem apenas acenou com a cabeça e seguiu seu caminho pela lama, alheio ao drama moral e ao pecado consentido que quase haviam destruído a integridade do trabalhador da terra. Lucas soltou um suspiro de alívio dantesco e apertou o passo em direção à sua humilde casa da comunidade local, jurando em seu peito nunca mais pisar naquele casarão colonial ou aceitar bônus financeiro de Beatriz Silva. Os meses seguintes correram de forma lenta e silenciosa na lavoura da região, trazendo uma calmaria aparente que contrastava com a tempestade interna vivida por Beatriz Silva na imensa propriedade rural vazia. A proprietária rica permaneceu trancada em seus aposentos coloniais de Jacarandá, enfrentando os olhares curiosos das vizinhas e as fofocas diárias que circulavam sobre o seu isolamento prolongado. No entanto, 3 semanas após aquela noite fatídica de sedução e desabamento de gesso, o corpo da viúva solitária começou a dar os primeiros sinais claros de uma transformação profunda e inédita. O perfume intenso de lavanda do roupão de seda escura passou a causar enjoos matinais frequentes e uma tontura constante a obrigava a se apoiar nos móveis entalhados da mansão colonial. Beatriz sentia uma agitação desconhecida crescer no peito, misturando o medo do julgamento cruel da sociedade com uma esperança avassaladora de alcançar o milagre da maternidade que buscara por décadas de casamento desfeito. A confirmação definitiva veio no início do 3º mês, quando a barriga da herdeira rica começou a desenhar uma curvatura suave e visível sob os pés. Tecidos finos de linho e seda de suas roupas diárias. Beatriz Silva chorou sozinha na sala de jantar colonial diante dos pratos vazios, mas desta vez suas lágrimas eram de pura alegria e gratidão eterna pela semente deixada pelo jardineiro honesto. Ela sabia que carregar uma gravidez sem um marido legítimo traria um escândalo imenso perante os juízes morais do vilarejo e da comunidade da lavoura da região.
Para proteger o segredo absoluto e a integridade de Lucas Oliveira, que continuava vivendo sua rotina simples com a família na vila vizinha, para administrar os serviços externos do pomar e as roseiras antigas do jardim colonial. O tempo avançou sem trégua, alterando a paisagem do Vale de São Paulo e o formato do corpo de Beatriz, que acompanhava com orgulho cada centímetro que sua horta pessoal e seu ventre ganhavam diariamente. A ur de arroz de sua própria cozinha estava cheia, e a riqueza material da fazenda colonial agora parecia ter uma utilidade real na preparação do enxoval de linho branco impecável para o herdeiro. Ela passava as tardes caminhando devagar sob a sombra do salgueiro do pátio interno, tocando a pele esticada da barriga enquanto conversava em sussurros com a criança que crescia forte e saudável. O silêncio opressivo daquelas paredes antigas de Jacarandá havia sido substituído por uma atmosfera de expectativa feliz que afastava os fantasmas do passado doloroso e da rejeição familiar. Beatriz sentia-se uma mulher completa e realizada, pronta para enfrentar qualquer preconceito estrutural da sociedade para defender o fruto daquela união secreta e rústica. 9 meses após o temporal que havia mudado o destino de duas famílias distintas, o choro estridente de um recém-nascido quebrou definitivamente o isolamento da imensa propriedade rural isolada. Beatriz Silva deu à luz um menino saudável de pele bronzeada e olhos expressivos que lembravam imediatamente os traços marcantes e a dignidade rústica do trabalhador da terra de meia-idade. A proprietária rica apertou o filho contra o peito com o sentimento de amor incondicional, banhada em lágrimas de emoção genuína, enquanto os tamancos de madeira do quarto permaneciam imóveis ao lado da chama limpa. Ela decidiu que criaria o menino com toda a fartura e o carinho possíveis, mantendo o pacto de silêncio eterno para não destruir a paz da humilde casa da vila de Lucas. O jovem sobrinho do jardineiro foi chamado às pressas para registrar o nascimento na cidade vizinha, aceitando a tarefa com a discrição exigida pela patroa rica em troca de um bônus generoso em dinheiro real. No entanto, ao retornar da repartição pública com a certidão de nascimento lavrada sem o nome do pai, o rapaz encontrou Lucas Oliveira esperando na estrada com um olhar de severidade, suspeita que fez o jovem congelar no lugar. O olhar de severidade e suspeita de Lucas Oliveira fez o jovem sobrinho congelar no lugar, segurando o papel do registro contra o peito na estrada de terra batida daquela região paulista. O jardineiro de meia-idade deu um passo firme à frente, bloqueando a passagem do rapaz com a autoridade de quem já desconfiava do mistério que envolvia aquela fazenda colonial isolada. As gotas de suor misturavam-se com a poeira do caminho enquanto Lucas exigia saber os detalhes reais sobre a criança que acabara de nascer na imensa propriedade rural de Beatriz Silva. O jovem tentou desviar o olhar calejado, mas a firmeza do tio o obrigou a abrir o jogo e revelar toda a verdade guardada a 7 chaves sobre a certidão de nascimento lavrada sem o nome do pai. Ao escutar as datas exatas e a descrição do menino que carregava seus próprios traços rústicos, o trabalhador da terra sentiu o peso esmagador da realidade cair sobre os seus ombros maduros. Lucas Oliveira guardou o segredo dantesco no fundo do peito, caminhando de volta para sua humilde casa da vila de trabalhadores com o coração dividido entre o alívio e a culpa dantesca. Ele olhou para sua esposa legítima que preparava o jantar com a ur de arroz cheia, sentindo que o destino havia traçado um pacto eterno de silêncio para proteger a paz daquela família simples. O jardineiro calejado tomou a decisão definitiva de nunca mais retornar aos limites da grande propriedade colonial, preferindo a escassez da rotina diária na lavoura à quebra de sua, das vizinhas locais a destruir o lar de um homem honesto que a ajudara em uma noite de tempestade. A semente daquele encontro rústico havia florescido, na forma de uma nova vida, mas o preço daquela herança material seria o isolamento definitivo de ambos os lados da fazenda. Na imensa mansão colonial de Jacarandá, Beatriz Silva passava os dias embalando o filho nos braços com um sentimento de puro triunfo e amor incondicional que afastava a solidão antiga. O choro estridente da criança preenchia os corredores outrora vazios, transformando a prisão dourada lavanda em um verdadeiro lar abençoado pela maternidade alcançada com audácia. A proprietária rica cuidava do menino com toda a fartura que sua fortuna material permitia, ignorando os sussurros maldosos e os julgamentos cruéis da comunidade da região sobre criar um bastardo.
Ela cumpria à risca o juramento silencioso de manter a identidade do pai em segredo absoluto, sabendo que a dignidade de Lucas Oliveira na lavoura era o escudo que protegia o futuro do herdeiro. Os tamancos de madeira da viúva agora batiam no piso de cerâmica brilhante com um ritmo alegre e decidido, celebrando o fim da sentença maldita da esterilidade que a torturara por décadas de sofrimento. Os anos avançaram sem trégua sobre o Vale de São Paulo, cobrindo de cabelos brancos a cabeça do jardineiro honesto e trazendo maturidade ao menino que crescia forte e saudável na fazenda. O fruto daquele encontro biológico e proibido tornou-se um jovem trabalhador que exibia a mesma força rude e os gestos calmos do pai calejado que ele nunca conhecera oficialmente. Lucas Oliveira observava o crescimento do rapaz de longe, cruzando com ele ocasionalmente pelas estradas de terra da lavoura, sem nunca proferir uma única palavra que denunciasse o laço de sangue. Apenas no momento exato e oportuno que a vida determinasse. A paz havia retornado aos dois mundos sociais distintos da comunidade local, provando que o silêncio consentido e o respeito mútuo foram capazes de curar as feridas do passado e proteger a felicidade de duas famílias para